Clube Jesse Valadão apresenta Retrilhando a Leopoldina, um documentário sobre a linha transversal Cachoeiro Espera Feliz, ramal sul do Espírito Santo. Apoio: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Rede Ferroviária Federal, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Patrocínio: Drogaria Cachoeiro. Para resgatar, propagar e preservar a memória, essas imagens que se seguem têm o objetivo maior de devolver a cor desses trilhos, que há muito vem sendo apagada por interesses menores. Havia um comentário na época aqui no nosso meio que o trem de Carangola ele ia prosseguir até Marataízes. Foi exatamente nessa época que fecharam a linha de Castelo. Não teve mais trem de Castelo. A linha de Carangola. Ali houve desinteresse para provar que justificava fechar. Eles dificultavam todo o meio com o horário desencontrado dos interesses do público. O público continuou, tanto saindo quanto chegando. Isso não foi suficiente. Aí diminuíram o percurso do trem, o trecho do trem que ia até Carangola, passou a ir só até Espera Feliz. Isso não foi suficiente também, porque o passageiro continua dando preferência e a parte também interessada no transporte de mercadoria, requisitando vagões, continuando tudo como antes. Tiraram os trens domingo, não circula trem domingo, que era o dia que dava muito movimento e que era muito bonito os movimentos nas estações, nas passagens de trem, que era domingo. Passaram a botar locomotiva a vapor, para isso dificultar no percurso, nada de melhoria de linha, as linhas continuavam aqui descarrilando. Aí tiraram as mangueiras das caixas d'água, que elas abasteciam 6 vezes para elas, tiraram essa mangueira. Aí deram uma mangueira ao maquinista, e essa operação era demorada nesse movimento. Foi mentira, essa constante. Eles estragaram a mangueira, não quiseram dar mais mangueira, mas o maquinista percebeu isso. Eles falaram: nós estávamos disso, mas não vamos deixar mesmo. Pegou uma capa shampoo que ele tinha, pegava a capa, enrolava na mangueira, abraçava a mangueira nos braços e a perna, e um puxava a válvula e a água saía. Parte da água entrava para o tender da máquina e outra parte desperdiçava, isso atrasava. Mas o maquinista ia, faziam tudo. Não vamos atrasar, eles querem ver atraso para justificar. Quando não teve jeito mais com isso, meu amigo, aí voltaram com a máquina, viu, não depende de nada disso. Pouco tempo a diesel foi, aí
simplesmente encerraram. Encerraram, fecharam a linha, deixando, me parece que lá em Espera Feliz, 28 vagões para vir para cá. E esses vagões tiveram que passar por Porciúncula, Murundu e Via Cachoeira. Ver o percurso que esse vagão fez inútil, mas tudo estava dentro de um plano traçado por eles. E que pensaram eles, que só eles que entendiam disso. Todos nós entendemos, só que nós éramos fracos, nós não tínhamos vez, não tínhamos palavra, não tínhamos voz. Foi esse o crime cometido com essa linha de Espera Feliz, para eles não achando jeito para justificar, não viaja ninguém, não vai. Não, senhor, o movimento de passageiro era o mesmo e o povo reclamou. A estrada de ferro de Cachoeiro ou Caravelas, de propriedade da Companhia de Navegação e Estrada de Ferro Espírito Santo e Caravelas, implantada nesta cidade, foi a primeira ferrovia do estado do Espírito Santo. Inaugurada em 16 de setembro de 1887, tinha sua estação inicial, onde hoje está o Palácio Bernardino Monteiro, atual sede da Prefeitura Municipal. O fundador e proprietário era o Visconde de Matozinhos. Esta ferrovia fazia ligação de Cachoeiro com Pombal, depois chamada de Rive, tendo um ramal para Castelo, que foi inaugurado a 17 de setembro do mesmo ano. Por seus trilhos, além de passageiros, era escoada toda a produção das riquezas da região, transportadas até as estações por tropas de animais. De Cachoeiro, eram levadas pelo rio em barcaças, até o porto em Barra de Itapemirim. Em 25 de julho de 1903, é inaugurada a estação Moniz Freire da Leopoldina Railway, em Cachoeiro de Itapemirim. As duas empresas eram independentes, sendo uma brasileira de propriedade do Visconde de Matozinhos e a outra pertencente a investidores ingleses. A interligação das duas ferrovias ocorreu em 1905 e a aquisição da primeira pelos ingleses em 1908. Nossa viagem ao passado é nostálgica e crítica, pois além de acabarem com o transporte ferroviário, taxando-o de obsoleto e antieconômico, não houve a preocupação em preservar a memória de tão gloriosa época, onde o esforço de milhares de homens abnegados transformou-se em cinzas. O ponto inicial deste ramal passou a ser a estação da Leopoldina, seguindo pela rua Bernardo Horta, no bairro Guandu. Seguia, então, pela margem direita do rio Itapemirim, cruzando os atuais bairros Teixeira Leite e Eupídio Volpini, o antigo valão. Logo após afastar-se da margem do rio, cruzava um pequeno córrego e iniciava uma subida que muito antes deu nome ao local e à estação seguinte, Morro Grande. Construída à época da Leopoldina, em 1936, a pedido dos moradores locais, quando já era utilizada a madeira e não trilhos para a sustentação da cobertura da plataforma. Ao lado, havia uma serraria, servida por um desvio na ferrovia, onde também eram reformados carros de passageiros. Esta era a última estação com trilhos e operacional em todo este ramal, estando hoje desativada. Seguindo a 4 quilômetros de Morro Grande, encontra-se os terminais de carregamento de calcário e blocos de granito. O calcário vai para a CST, em Vitória, para o processo de fabricação do aço.
O terminal multimodal recebe ainda blocos de granito originados do norte do estado, e a ferrovia leva até o Porto de Vitória os blocos do sul para exportação. Aqui, vêem-se as pontas dos trilhos do pequeno trecho ainda existente da primeira ferrovia do Espírito Santo. Chamada inicialmente de Duas Barras, posteriormente Matozinhos, em homenagem ao Visconde, proprietário fundador da ferrovia, e finalmente o nome atual, Coutinho, em homenagem ao então presidente do estado, Henrique Coutinho. É a mais antiga estação existente no Espírito Santo, completando 120 anos neste ano de 2007. A água que abastecia as locomotivas era bombeada do rio para a caixa d'água através de uma bomba a vapor, que ficava ao lado, hoje transformada em residência. A Casa de Turma, apesar de modificada posteriormente, também é da época da Caravelas. Entrei aqui em 1962, quando eu entrei na rede. Mas eu trabalhei numa companhia empreiteira, empedrando essa linha até em Rive. Fechamos essa linha em 68, e em 71 nós começamos a arrancar ela. Desta estação, partia o ramal para Castelo, com 21 quilômetros de extensão. Logo no início deste ramal, havia uma majestosa ponte metálica em treliça, com 2 vãos, sobre o rio Itapemirim. Foi cortada em pedaços e vendida para Ferro Velho alguns anos após o fechamento deste ramal. Da Parada Sapecado, partia um ramal particular que servia uma fábrica de laticínios e a usina São Miguel, que produzia açúcar e álcool. Alguns trechos do leito deste ramal ainda são visíveis, e da outrora imponente usina restam apenas ruínas e poucos vestígios da época, já que a maioria das casas dos trabalhadores foi demolida. Conduru, antiga parada Chave de Pedreiras. Essa estação foi reconstruída pela Prefeitura de Cachoeiro, após ser vendida pela rede e quase toda demolida pelo comprador. Aracuí, antiga parada Santo André. Havia uma serraria servida por um ramal da ferrovia. A estação de Castelo foi construída junto à margem direita do rio Castelo. Um pedido para prosseguir serra acima foi negado em 1895. Mesmo antes do fim, foi cogitado recuar a estação cerca de 1 quilômetro por estar atrapalhando a cidade. Os trens deste ramal sempre partiam ou chegavam de Coutinho, onde faziam conexão com os trens de Espera Feliz, São João da Mata. Nesta parada havia uma serraria, servida por um desvio que recebia toras e exportava madeira serrada. A passagem do mineroduto da Samarco na década de 70, pelo leito da ferrovia erradicada apenas 4 anos antes, destruiu praticamente todas as evidências aqui existentes. Esta casa de turma foi demolida pela população local para aproveitamento do material. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior, com cabeceiras em alvenaria de pedra, danificadas com a construção da segunda etapa do mineroduto da Samarco. Estação Pacotuba, antigo bananal, foi demolida na década de 80. Nada restou desta outrora bonita estação, de onde partia um desvio para a Fazenda Bananal. Parada da ferrovia.
Existia uma serraria nas proximidades. O trem parava apenas quando havia passageiros para embarcar ou desembarcar. O senhor pegava o trem? O que o senhor lembra? Como é que era a viagem do trem? Conta alguma coisa sobre o trem da época. Não, aqui o trem era muito bom aqui, ué. O senhor tinha quantos anos nessa época, quando o trem acabou, o senhor lembra? Mais ou menos? Nossa, só que eu não tenho certeza, não. Parada em estilo único, com plataforma parcialmente coberta e proteção para os passageiros, diferindo muito da original. Próximo a esta parada, um desvio levava até uma pedreira onde era produzida brita para o lastreamento do leito da ferrovia, que estava sendo reformado quando foi erradicado este ramal. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Esta não é a estação original da época da Caravelas, que ficava 229 metros adiante, próximo à Vala do Souza, de onde veio o nome original. Posteriormente, este foi mudado para Sabino Pessoa e, finalmente, Jerônimo Monteiro. Recentemente, o prédio recebeu um acréscimo no mesmo estilo da construção original, mas a fachada foi muito modificada. Esta casa de turma teve seu telhado original substituído e atualmente está em processo de demolição para o aproveitamento do material. Junto a ela, havia uma ponte em estrutura metálica, estrado inferior, com cabeceiras em alvenaria de pedra. Ponto final da estrada de ferro Cachoeiro ou Caravelas, tendo como primeiro nome Estação de Pombal, posteriormente mudado para Rive, em homenagem a Charles Rive, engenheiro inglês que trabalhou na construção da estrada de ferro sul do Espírito Santo e foi assassinado próximo a Iririti-Mirim em 1897, quando foi assaltado por bandoleiros. Tinha 30 anos então. Em frente à estação havia armazéns de depósito e compra de café, de onde eram embarcados nos comboios ferroviários. Em 1908, esta ferrovia foi comprada pela Leopoldina Railway. No ano seguinte, procederam-se os estudos para estender o traçado a partir de Rive, passando por Alegre e Guaçuí, até Espera Feliz, onde este ramal interligava-se com a linha de Manhuaçu. Seguindo para Alegre, viaduto da rodovia ES 482, construído quando a ferrovia ainda operava, sob o qual atualmente passa o mineroduto. A partir deste pontilhão, ainda existe um pequeno trecho intacto do leito visível da rodovia. Eu fui nascido e criado aqui. Aí minha casa era ali do outro lado. Descarrilou ali em cima, na curva ali em cima. Eu tinha o quê? Uns 10 anos. Aí eu fiquei todo alegre, porque eu falei assim, aquele pessoal vai ficar de lá, vai ficar no trem lá, vai demorar a sair e eu vou ganhar dinheiro. Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe para fazer café para eu vender. A minha mãe fez um café, eu fui lá vender, vendi tudinho, cheguei correndo, falei pra ela, faz mais café que o pessoal comprou e quer mais, não sei o que, faz uma broma, não sei o que, não sei o que. Parece que foi até um castigo. Quando eu cheguei lá a segunda vez com a chaleira de café na mão, tropecei no arame, não sei como, caí de joelho no chão, arrebentei o joelho todinho e o fundo da chaleira ficou no chão. O primeiro túnel deste ramal em curva, revestido em pedra e concreto armado nas extremidades e escavado em rocha no centro. A valeta de escoamento de água ainda está em funcionamento. Neste trecho do Rio Alegre, foi construída a usina hidrelétrica para aproveitamento do potencial da cachoeira.
Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Estação de segunda classe, inaugurada em 21 de junho de 1912, onde hoje funciona o Instituto Histórico e Geográfico de Alegre. Entra aqui a força, faca no peito, que eu não queria vir, em 1942. Acontece que quando eu cheguei aqui, daí a 14 dias, de onde eu vi Pocilonco, fizeram um abaixo-assinado por 350 assinaturas, da Leopoldina, exigindo a minha volta para Pocilonco. Aí o agente daqui me chamou e disse: Medel, sou velho há muito tempo, vou te dar meu conselho. Mas se fosse você, não ia não. Não ia porque você vai pôr uma pedra na sua carreira. Bom, quando eu mudei para cá, eu tinha 7 anos. Lá era o virador, porque a linha do virador passava na frente da minha casa. A linha que vinha de Carangola passava aqui na frente, para ir na estação. Logo na frente tinha a caixa d'água. Aí chegava o carro de galinheiro. E a gente ia pegar os ovos, que as galinhas iam botando. Eles juntavam 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, nós juntava e levava para vender. Deixando Alegre, a ferrovia cruzava logo adiante o rio. Atravessava mais à frente um túnel em pedra e concreto armado, atualmente utilizado, tal qual o antigo leito, como estrada vicinal. Os 3 túneis deste ramal foram tombados por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Alegre, que realiza caminhadas periódicas pelo antigo leito da ferrovia. Aqui havia uma casa de turma que foi demolida em maio de 1959. Ao lado, um pontilhão com 5 metros de vão. A partir deste ponto, a estrada deixa o leito. Ainda hoje, existem cercas construídas à época da ferrovia e outros vestígios, como este trilho de cremalheira, servindo como esteio de porteira. A linha era obrigada a contornar muitos morros para evitar túneis. Também resistiram ao tempo drenos e até o lastro em brita, como neste trecho. Drenos em chapas de aço corrugadas estão em excelente estado de conservação após 3 décadas de abandono. Poucas obras ostentam a data de construção como estas. Para vencer um desnível de 387 metros entre Alegre e Celina, a ferrovia precisava fazer muitas voltas, sendo possível visualizar a cidade de Alegre ao longe e de mais de um ponto. Algumas referências para quem viajava ou trabalhava na ferrovia ainda existem, como este muro para contenção de enxurrada. E estas casas, no início de mais uma curva em ferradura, onde fica esta cachoeira. A casa de 1933 ainda resiste ao tempo. As marcas deixadas no chão pelo pisotear do gado dão a impressão de dormentes recém-retirados. Ao final da curva, é possível ter uma visão abrangente da volta necessária para vencer a diferença de nível. Neste trecho, o leito foi escavado em rocha, passando dezenas de metros acima do rio, ganhando cada vez mais altitude. Deste ponto, é possível ver o leito do outro lado do vale e o túnel. Várias árvores dominando onde era o leito. Dá para ver ali o empedramento original da linha. A base desta caixa d'água foi parcialmente construída sobre a rocha, bem ao lado do córrego, que a abastecia por gravidade. Essa obra de arte está intacta e funcional.
Antes do túnel, um muro de contenção foi necessário devido ao declive do terreno. O túnel foi totalmente escavado na rocha, sendo possível imaginar as dificuldades encontradas por aqueles que o construíram, tendo em vista a tecnologia da época. Aqui vemos uma passagem inferior para gado, que resiste ao tempo em perfeito estado. No outro lado do vale, vê-se o mineroduto, que desfigurou o leito a partir deste ponto. Estação de quarta classe, atualmente utilizada por um cartório e uma agência dos Correios. Em precário estado de conservação, esta estação foi restaurada pela comunidade. O Brasil não tinha condições de fazer a estrada de ferro. Aí o inglês veio para fazer, como foi feito. Mas quando estava na mão do inglês, era perfeito. Os trens corriam no horário certo. Tanto que quando queria falar em horário certo, falava horário inglês. Era formidável. E o trânsito era aqui. Aqui em Celina foi o distrito maior produtor de café. Na década de 40 e 50, o cidadão fez ao engenheiro, ele falou assim, a menina, a Celina, estava brincando assim na sala. Perguntou a ele, qual é o nome dessa sua filhinha caçula? Ele falou, chama Celina. Então a estação aqui vai receber o nome dela em homenagem à boa vontade do senhor. O meu trabalho de resgate da história é por uma coisa que aconteceu a partir da reforma dessa estação. Eu não era muito ligado, mas quando eu comecei a me aprofundar na história, comecei a ver, comecei a sentir assim, uma coisa muito gostosa, eu me apaixonei. E daí eu não consegui parar mais. Eu tiro uma foto ali, acolá, viajando para vários lugares. Colaboro também com um amigo meu lá de São Paulo, Ralph, também, que é uma pessoa que tem se dedicado também uma boa parte do seu tempo no resgate da história. Mas a questão maior que eu vejo aqui é as dificuldades que a gente encontra ainda, né? Porque as pessoas não guardam muito material. Após Celina, parte do antigo leito foi utilizado como estrada vicinal, com vários vestígios da época da ferrovia, como esta porteira e o bueiro. Serpenteando pelos vales, a ferrovia ia ganhando altitude para transpor montanhas e contorná-las em incríveis curvas em S, voltando a descer ao aproximar-se de Guaçuí. Se queria bater uma mudança aqui para o Cachoeiro, era só você levar para a estação ali e ia rapidinho. E agora? Como é que você muda? E viajar, você pagava uma mixaria. Passagem era... E quantas vezes nós vinha lá de Douro Rio Preto aqui em Guaçuí? Próximo à casa de turma, existe um aqueduto sobre a ferrovia que levava água para acionar gerador e demais máquinas da fazenda. Aí eles fizeram aquela coisa para a água do homem passar por cima e os movimentos dele ficar tocando do mesmo jeito ali, a máquina de café, muito de fubá e tudo tinha ali. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Após esta ponte, ainda resiste ao tempo um armazém do antigo Departamento Nacional do Café, depois IBC, servido por um desvio da ferrovia. Em seguida, ao lado do viaduto da rodovia, outra ponte, igual à anterior. Depois, outra ponte metálica treliçada, com cabeceiras em alvenaria de pedra. Chegando em Guaçuí, o triângulo para reversão de locomotivas. A rodoviária ocupa atualmente este espaço.
Estação de segunda classe com um grande pátio, que foi demolida para a abertura de rua e construção da atual praça e o prédio da prefeitura. Eu entrei em 1954 em Divisa, Dores do Rio Preto. De Dores do Rio Preto eu vim para São Romão. De São Romão eu vim para daqui, que acabou a linha aqui, então eu peguei e fui para Minas. Mas tinha a Ramona, da Maria Fumaça, que eles falavam, né? E depois veio as máquinas diesel, né? Tinha uma máquina que chamava rendeira, pesada, aí abria muito. Na saída de Guaçuí, a ferrovia cruzava o rio através de uma ponte metálica treliçada, com gabarito, que são estes arcos sobre ela. Após a ponte, foi construído um pequeno abrigo para uma bomba destinada a abastecer a caixa d'água junto à estação. A partir de então, a linha subia novamente, fazendo grandes curvas em U, até chegar à próxima estação. O posto telegráfico São Romão foi construído a pedido dos moradores locais, que antes precisavam deslocar-se até a parada São Romão, situada mais adiante. Essa linha aqui foi tirada em 70. Eu casei em 69, daí um ano o trem passou retirando a linha. Que passava só trem de carga, depois de 68. Parou o trem passageiro. O trem de carga não parou não. Ele passava segunda, quarta e sexta. A antiga parada São Romão ficava junto à caixa d'água e ao lado da casa de turma. O estilo desta casa de turma é totalmente diferente das demais, por causa das duas frentes de construção da linha, uma partindo de Rive, outra de Espera Feliz, tendo sido construídas por empreiteiros diferentes. Seguindo pelo vale, a ferrovia atravessava o rio logo à frente, através de um pontilhão com 5 metros de vão. Continuando a subir, a ferrovia vencia mais uma montanha, no antigo quilômetro 600, hoje totalmente desfigurado pela passagem do mineroduto da Samarco. Descendo a seguir, alcançava a parada Pimentel, da qual não existem mais vestígios. Era o ponto de parada mais alto atingido pela ferrovia no Espírito Santo. Um pouco mais à frente, ocorreu um acidente em 13 de janeiro de 1912, ainda na construção da ferrovia, quando uma composição com trabalhadores afundou no leito ainda em construção, causando a morte de vários operários. Em memória deles, foi construído este monumento no local. O maquinista foi testar a linha, ela fundiu nesse meio aqui. Eles faziam fogueira de dormente, para ir para frente, para ir andando, né? E ficava aquilo ali para depois eles terminar. Aí veio a plataforma, lotada de gente, né? Aí quando chegou ali, pior que era falta embaixo. Quando o trem passou com a plataforma, pegou. A plataforma estava na frente da máquina? Atrás da máquina. Então a máquina caiu também? Caiu, fundou. Subindo novamente, a ferrovia vencia mais uma montanha e descia até a estação seguinte. A estação de Divisa, nome anterior de Dores do Rio Preto, ficava entre a casa do agente e a caixa d'água, todas já demolidas. Moradora de Dores do Rio Preto, trabalhei por muito tempo aqui no departamento de turismo e hoje a gente está falando aqui sobre a estação, que era exatamente ali onde tem aqueles carros ali, a estação ferroviária, que ela foi desativada em 68 mais ou menos. E hoje só tem as lembranças, né? Porque poucas fotografias que devem existir por aí nós não temos desse acervo. A estação foi demolida até por uma falta de entendimento das pessoas, uma forma de saber reivindicar, porque funcionava como prefeitura e ali ia ser reformada, ia ser descaracterizada, então as pessoas, em uma atitude de revolta, acharam por bem demoli-la, né? Hoje a gente já sabe que tem outras formas de estar preservando esse patrimônio nos municípios. Através da atividade turística, com certeza seria muito interessante se tivesse ainda funcionando a linha de trem. Talvez ainda, né, com incentivo do governo e da Secretaria de Turismo aí, a gente consiga, aos poucos, estar trazendo, né, como Minas Gerais já tá resgatando alguns trechos, né, para o turismo. Logo após,
cruzava o Rio Preto. Menos de 1 quilômetro à frente, um pontilhão com vão de 4 metros e 80 centímetros, situado numa grande volta que a ferrovia era obrigada a percorrer para vencer o desnível junto aos morros próximos, onde o antigo leito está parcialmente ocupado por várias casas. Seguia pelo vale de um córrego que atravessava logo a seguir, através de um pontilhão. Percorria um planalto onde situava-se uma casa de turma, no ponto onde o mineroduto volta a utilizar o leito em um pequeno trecho. Subindo novamente, a ferrovia vencia mais uma montanha, onde atingia a altitude máxima. Um pouco mais à frente, o leito foi cortado pela rodovia entre Guaçuí e Espera Feliz, justamente junto à entrada capixaba para o Parque Nacional do Caparaó. Descia então até atingir a estação de Espera Feliz, inaugurada em 24 de novembro de 1913. Era o ponto final deste ramal, onde entroncava-se com a linha de Manhuaçu. A estação de Espera Feliz era de segunda classe, com 2 plataformas, uma para cada linha. Atualmente, abriga bares e a rodoviária, e está razoavelmente bem preservada, apesar de algumas alterações e dos anexos construídos. Meu nome é Darcy Frost, sou filho de Manuel Frost, ex-ferroviário, que era vendedor de máquinas aqui da estação do barraco. Aqui tinha um barracão, aqui era um triângulo onde as máquinas viravam. Aqui existem 3 saídas, uma para Cachoeira da Mirim, uma para o Rio de Janeiro e outra para Manhuaçu, porque era um transporte mais barato. Vinha tudo pelo vagão, vinha cimento pelos vagões, vinha açúcar, vinha até cigarro. Toda coisa que ela vendia cigarro a prazo. Este é um pequeno histórico dos gloriosos tempos da estrada de ferro e dos homens que a construíram, transportando por décadas toda a riqueza e o progresso do Estado do Espírito Santo. 4 anos após a erradicação deste ramal para escoar o minério de ferro de suas jazidas em Mariana, Minas Gerais, a Samarco Mineração precisou construir um dispendioso mineroduto, agora duplicado, de 400 quilômetros de comprimento até Ubu, ao litoral capixaba, seguindo em boa parte pelo leito da antiga ferrovia, que havia sido erradicada por ser antieconômica.
corredor, sentados e sérios em volta da mesa, a grande família e o dia que passa. Aqui nós temos o carro número 1, carro 2, público geral, carro 3, Senta Ouvido na Rua, carro 3, carro 4, Cátia, São Paulo, carro 5, senhor Carlos Mariano Itu, carro meia dúzia, senhor Odair Piracicaba, carro 6 e carro 7, Piracicaba é terra da Monte Sul, churrascaria maravilhosa, né? Aqui, carro 8, Odair Piracicaba também. Carro 9 e 7, Piracicaba também, Piracicaba em peso hoje. Carro 10, Zicamp, Laranjal Paulista.
café nasceu de um sonho de um francês, do Patrick Dollier, de 77, que sonhava em ter uma entidade que preservasse a história, a Maria Fumaça. Ele colocou um anúncio no jornal, apareceram 3 pessoas na época, entusiasmadas também com preservar a ferrovia, a história, e nasceu essa entidade há 32 anos atrás. Foram 4 a 5 anos de grande luta, recolhendo material. Gostaríamos de destacar o nome do Sérgio Romano, que é o sócio número 2, engenheiro mecânico, uma pessoa que teve muito valor ainda vivo nesse trabalho nosso da preservação ferroviária. E o Juarez Paleta, que está em São Paulo também, que são membros do Conselho Permanente. Após esses 5 a 7 anos iniciais, começou os passeios com poucos carros que nós tínhamos, os passeios de Jaguari, começando de Jaguariúna, vindo em direção a Tanquinho. Após novelas, filmagens, maior divulgação, conseguimos mais recursos financeiros, temos uma grande frota hoje de locomotivas, de carros e vagões. Por exemplo, nós estamos hoje num trem, com 13 veículos, juntando Campinas e Jaguariúna, com 483 turistas, não só de São Paulo, mas de várias partes do Brasil, e um percentual aí de uns 5% de estrangeiros de várias partes do mundo, que estão ligados em multinacionais na região, ou mesmo que estão a passeio e valorizam essa cultura de preservar a história, a ferrovia, ou se atraem por trem. Não só rail fan, mas também gostam de passear de trem. A entidade hoje promove passeios no final de semana até Jaguariúna. São 25 quilômetros de extensão da Companhia Morgiana, uma ferrovia de 1872, a ferrovia Caça Café, que é até Araguari, Minas Gerais e Goiás. Nesse percurso nós passamos por 5 estações. Estação de Engumas em Campinas, que é a nossa sede da entidade, é o ponto principal para o começo do passeio. Subimos 5 quilômetros até Pedro Américo. Pedro Américo foi um fazendeiro de café que doou as terras para a Morgiana construir a estação, é a segunda estação. Então nós temos 7 quilômetros de descida até Tanquinho, no meio da Santa Maria. Tanquinho aguarda um telefone muito antigo, colocando uma história de Campinas, primeira cidade brasileira com telefone funcionário. De Tanquinho nós seguimos, atravessamos o rio Atibaia, com os cartões postais do nosso passeio. Passamos por desembargadores furtados, ponto de parada para os hóspedes do Hotel Fazenda, Solar das Andorinhas. Seguimos para Carlos Gomes. E do meu lado direito, vocês vão ver todo o acervo, todo o material que está aguardando o momento para ser restaurado, o momento exato para ser restaurado, tá? Então tem trilho, dormente, locomotiva, um monte de coisa legal do meu lado direito para vocês verem, tá? Carlos Gomes é um ponto muito importante do trajeto, onde ficam os voluntários, os sócios que nós recebemos, o trabalho de marcenaria, o trabalho de oficinas. Quero dar um crédito muito merecido para o nosso Hélio Gazeta Filho, que tem mais de 20 anos de luta, abnegado, que coordena esse trabalho de recuperação dos carros e máquinas. Tudo que se vê funcionando aqui tem a liderança do Hélio Gazeta para que esse material voltasse a funcionar da maneira mais fiel possível. Bom, esse carro, uma curiosidade que eu penso que ele tivesse, né? Como era de uso de Vossa Majestade Dom Pedro II, muito provavelmente ele tinha cortina de veludo verde e vermelha com detalhe dourado. Quando nós pegamos esse carro aqui, ele não tinha teto, tá vendo? O teto dele era inaproveitável, estava todo comido de cupim. Chegando em Jaguariúna, que é a última estação, atravessamos um viaduto de 614 metros no rio Jaguari, que foi feito com recursos de Jaguariúna há 2 anos e 10 meses atrás. Nessa expansão de Jaguariúna, eu devo muito ao seu Iguarias e
Aqui nós mostramos o lado antigo, a história e também passamos a parte moderna, a parte do futuro, que é a nossa esperança, os objetivos